Tá certo, para você ouvinte sintonizado aqui no canal AM 1170, estou aqui no cartório eleitoral de Araxá. Vou conversar com a chefe do cartório, doutora Alceneia de Sales, que vai falar para a gente dos preparativos nesta reta final de eleições 2016. O pleito está se aproximando, dia 2 de outubro, domingo, os araxaenses vão às urnas para eleger o seu prefeito, o seu vice-prefeito e os 15 vereadores que vão compor a Câmara Municipal de Araxá pelos próximos 4 anos. Para a gente poder começar o nosso assunto, doutora, a gente vê que o cartório está de casa nova, né? Bom dia. Bom dia, é isso aí. Estamos de casa nova, finalmente conseguimos mudar para a sede própria e estamos bem melhor instalados do que estávamos antes. Aquela antiga sede, ela era alugada? Alugada. Uhum. Ela não oferecia a estrutura necessária para o cartório poder funcionar? O espaço era insuficiente, né? Para a demanda. E aqui nesse novo espaço já dá para acomodar melhor, enfim, as funções, as obrigações do cartório? Com certeza, agora que nós temos espaço suficiente. Uhum. Agora entrando já na questão das eleições propriamente dita, na semana passada houve um trabalho de carga, né, nas urnas que estarão em Araxá no dia 2. Esse trabalho já foi concluído? De carga, sim, foi concluído na última semana, né? E nessa semana agora o que vai ser realizado é a conferência do relógio das urnas. Elas vão ser novamente ligadas, a gente liga uma por uma para fazer a conferência de data e hora nas urnas, para ver se não houve nenhuma desatualização de data e hora, se a bateria interna de nenhuma das urnas não parou de funcionar da semana passada para cá. É importante que essa hora e data esteja, vamos dizer assim, bem sincronizada em todas as urnas, esteja de acordo? Com certeza, a urna ela tem que estar na hora de Brasília, até porque a urna ela funciona de acordo com o seu relógio interno e com o seu calendário. Se a data dela ou o horário dela estiver divergente da hora de Brasília, essa urna não inicia a votação às 8 horas da manhã, porque ela só funciona ela inicia o funcionamento às 7 horas da manhã para impressão da zerésima e autoriza o início da votação a partir das 8 horas da manhã, desde que o relógio dela esteja ajustado com o relógio de Brasília. Então, por isso a preocupação com o relógio das urnas. E por quê? Para evitar fraude também? É mais um dispositivo de segurança, doutor? Com certeza. A urna ela é programada dessa forma. Então, por exemplo, se a gente ligar uma urna dessas aí que está pronta para a eleição, a primeira mensagem que ela aparece na tela é: essa urna somente funcionará dia 2 de outubro às 7 horas da manhã. Então, não tem a menor possibilidade de alguém, por exemplo, chegar nessa urna e tentar colocar ela em funcionamento para tentar algum tipo ela não funciona antes do dia 2 de outubro às 7 horas da manhã. E essa conferência de relógio que a gente faz 3 dias, 4 dias antes da eleição é para ver se a hora e a data dela não travou no dia da carga. As cargas foram realizadas na semana passada, no final da semana passada, e pode acontecer de a bateria interna dela parar de funcionar e quando a gente ligar alguma agora, ela está parada no relógio e na data e na hora da semana passada. Se isso tiver acontecido, a gente tem que substituir essa urna, porque ela não está em funcionamento. Porque a urna que está normal, ela vai estar com a data e hora atuais, e todas devem estar com data e hora atuais. E aquelas que estiverem desatualizadas, ou seja, que o relógio estiver travado há uma semana atrás, se a gente deixar desse jeito, no dia da eleição, ela só funciona daí uma semana para frente. Tá certo. Doutora, vamos falar aqui a questão dos mesários. Há todos os anos aquela convocação. Esse ano foi tudo acertado? O pessoal teve algum problema no que tange a convocar os mesários? Considerando a quantidade de mesários, são quase 1.000 mesários, foram 916 pessoas convocadas, então a gente sempre tem alguns problemas, tivemos muitas correspondências devolvidas pelos correios, tivemos que tentar localizar esses mesários por telefone, deslocamos até a casa de muitos eleitores. A gente tem problemas às vezes com substituição, porque imprevisto sempre acontece, às vezes o mesário fica doente, às vezes sempre tem alguma coisa que a gente precisa fazer as substituições de última hora. Então, assim, até o dia da eleição a gente sempre está mexendo com alguma substituição, porque sempre acontece algum imprevisto que impede o mesário de trabalhar e ele nos comunica e a gente tem que correr para fazer essa substituição. Nesse caso, ele deve comunicar à justiça com uma certa antecedência. Na realidade, quando ele tem um impedimento, a partir do momento que ele recebe a carta de convocação, ele tem 5 dias para informar e para ser dispensado, salvo nessas situações excepcionais. Às vezes o mesário fica doente, sofre um acidente, como a gente já teve essa semana, de pessoas acidentadas, pessoas que tiveram que ser submetidas a cirurgias imprevistas. Então, aí nesse caso a gente tem que substituir, porque é uma questão que não tem como essa pessoa trabalhar, né? O não comparecimento injustificado desse mesário gera alguma sanção? Sim, gera penalidade de multa e, se for servidor público, além disso, suspensão das funções por até 15 dias.
Então ele tem um certo problema, né? Com certeza. Agora, doutora, a questão da segurança no dia da eleição, como é que está sendo trabalhado isso aí? No caso do cartório eleitoral, com a justiça eleitoral, com as polícias, os órgãos de segurança, para garantir realmente uma eleição tranquila? Então, a justiça eleitoral ela tem se reunido com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e traçado as estratégias de logística, tanto de distribuição, de recolhimento das urnas, quanto o policiamento normal nas ruas para que a gente tenha um dia tranquilo no dia das eleições. Então tem um trabalho conjunto com as polícias civis e militares, com o apoio das duas polícias. A PM se prontificou a talvez dispor um efetivo de policiamento maior no dia da votação? Com certeza, tanto a polícia militar quanto a polícia civil tem atendido sempre com muita presteza todas as solicitações da Justiça Eleitoral. Então nós tivemos já várias reuniões com os comandos, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, para ajustar esses detalhes e está tudo caminhando bem. Sobre aqueles candidatos, doutora Alcineia, que tiveram seus registros indeferidos pela Justiça, alguns recorreram, né? Como é que ficou essa situação? Salvo engano, em Araxá foram 11. Quem teve o registro indeferido e apresentou recurso, ou inclusive teve alguns que tiveram registro deferido, mas também apresentaram recurso, esses candidatos, os nomes deles vão para a urna normalmente, alguns recursos já foram julgados, outros não, mas mesmo que o recurso ainda não tenha julgado, ele vai receber os votos normalmente no dia da eleição. Aquele que foi indeferido e que não apresentou recurso, o nome dele não aparece na urna, ele já consta como inapto no sistema da Justiça Eleitoral. No caso, esses que apresentaram recursos, os nomes deles vão para as urnas, né? Sim. Suponhando-se que ele realmente seja eleito e futuramente a Justiça Eleitoral dê um parecer negativo sobre aquele recurso, como é que fica a situação dele? Se ele estiver indeferido com recurso e ele receber votação e o recurso dele vier a ser julgado depois da eleição, os votos que ele receber, eles são nulos. São anulados. Tá certo. Vamos falar um pouquinho da apuração, doutora? A partir de que horas que começa? Como é que vai ser? A apuração começa logo após o encerramento da eleição. A eleição se encerra às 17 horas em todos os locais de votação. Lógico que salvo aqueles locais onde tem fila, então, a partir das 17 horas. E tão logo encerrada a votação, inicia-se a apuração. A apuração deve durar quanto tempo, mais ou menos? A gente não tem uma previsão, porque tudo depende se a gente vai ter fila grande, se a gente, então depende do tempo em que vai chegar esse resultado até o cartório eleitoral. A eleição, ela é encerrada impreterivelmente às 17 horas? Às 17 horas, ou se às 17 horas existirem eleitores na fila para votar, esses eleitores receberão senha e esses votarão. Então terminará quando finalizar a fila de eleitores que já chegaram até às 17. Aquele que chegar depois das 17, ele não pode mais votar. A apuração, ela acontece aqui mesmo no cartório? No cartório eleitoral. Tá, e para aquelas pessoas que, por exemplo, que desejam acompanhar a apuração, a gente sabe que é rotineiro, isso aí é costumeiro, né? Como é que fica essa situação, doutora? Quanto aos órgãos de imprensa, estão sendo credenciados para acompanhamento, assim como as coligações. As demais pessoas, a gente não tem espaço suficiente para receber uma plateia, vamos assim dizer, Mas o tribunal, hoje, ele disponibiliza aplicativos no celular para acompanhamento da apuração, que as pessoas podem baixar o aplicativo. O aplicativo é atualizado em tempo real, tem a atualização diretamente no site do TRE e do TSE, que são em tempo real também. E agora acompanhamento de fiscalização será dos partidos, na verdade das coligações. Cada coligação poderá indicar seu fiscal para acompanhamento, assim como os órgãos de imprensa vão credenciar seus repórteres e jornalistas para acompanhamento. Esses aplicativos são baixados pelo site do TSE? São baixados nas lojas de aplicativo normais. Tem um aplicativo em específico que a senhora pode indicar, por exemplo, que a pessoa pode estar baixando? Tem os aplicativos que falam sobre a apuração. Certo. Tem aplicativo de apuração, tem aplicativo de leitura de boletim de urna, tem diversos aplicativos. No site do TRE, todos podem verificar quais são os aplicativos que estão disponíveis e baixar aqueles que sejam do seu interesse. Propaganda eleitoral no dia da votação, doutora, é estritamente proibida? É vedado qualquer tipo de propaganda no dia da eleição. Nenhum tipo de propaganda é permitido no dia da eleição. E caso seja verificada a ocorrência de alguma propaganda, isso caracteriza crime e a pessoa vai ser presa. No caso do eleitor, né? Isso pode gerar algum problema para o candidato?
depende da situação, porque aí a gente já vai ter que ver o caso concreto, né? Tá certo. Se Porque for às vezes ele tá ali, uma boca de urna, às vezes ele tá ali propriamente distribuindo santinho, você tá distribuindo santinho, o candidato ele é responsável pelo seu material, então ele vai ter responsabilidade sobre isso, né? Aquela manifestação silenciosa, por exemplo, o eleitor coloca ali colado na sua roupa o botão do seu candidato, gera algum problema esse tipo de manifestação? A lei permite, está no artigo 39A da Lei das Eleições, a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, tem que prestar muita atenção nessas duas palavras, individual e silenciosa. Então, não pode ter duas pessoas, aglomeração de duas pessoas já não é mais individual, então já é crime de boca de urna. E tem que ser silencioso. Se você falar, o candidato A, o candidato B, também é boca de urna, também é crime. Nesse caso, a pessoa é encaminhada até a delegacia? Imediatamente, né? Com certeza vai ser presa imediatamente. Tudo pronto, tudo sendo feito para que realmente as eleições aqui em Araxá em 2016 sejam tranquilas, né, doutora? Assim esperamos. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela participação. Repórter Diogo Meira para a programação Cidade de Jornalismo.